Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Graças a Deus estamos juntos novamente. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos. Para quem está chegando hoje e ainda não me conhece, eu sou Bruno, sou estudioso da Bíblia e hoje vamos ver uma parábola muito conhecida e uma parábola muito importante, a parábola do bom pastor. Ela está descrita no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 1 a 18. Eu vou ler então. A parábola é um pouco mais extensa, né? Uma parábola relativamente extensa, e depois eu vou fazer um comentário. Vamos lá. Então, palavra do Senhor Jesus. O contexto em que ele prega essa parábola, em que ele conta essa parábola, é que ele está fazendo uma pregação aos judeus. Vamos lá. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama suas ovelhas, cada uma por seu nome, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas não seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o sentido do que lhes dizia. Jesus, pois, tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Vejam que linda passagem, né? Uma parábola belíssima, é uma parábola conhecida, né? Vamos fazer um comentário. Como aqui a parábola é muito densa, né? A quantidade de informação é muito grande,
vamos falar o que é o principal aqui. O sentido principal da parábola é o seguinte: Jesus está fazendo uma advertência contra os falsos pastores, ou seja, contra os falsos sacerdotes de qualquer denominação, né? Ele está fazendo uma advertência contra os falsos pastores. Ele diz que só é pastor o que entra pela porta, e ele diz: eu sou a porta. Ele faz referência também ao porteiro. O porteiro aqui seria Deus Pai, né? A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas, cada uma por seu nome, e as conduz para fora. Então ele diz: eu sou a porta. Só pode ser pastor, só pode ser sacerdote aquele que tem autorização de Jesus, aquele que passa por Jesus, que passa por essa porta. Esse é o verdadeiro pastor, o que se importa com as ovelhas, né? Então se importa com os cristãos, aqueles que estão querendo servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E ele também diz: eu sou o bom pastor. Então ele diz que ele é a porta. Ninguém pode ser pastor sem autorização dele, e ele, afinal, é o bom pastor. Ele é o sacerdote eterno, né? Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, o sacerdote perpétuo. Então, é uma advertência séria que ele faz, né, aos cristãos. Ele está advertindo que haverá maus pastores, que haverá pastores que, na verdade, não são pastores, são mercenários, ou seja, agem pensando em dinheiro, em outros interesses, não o interesse de pastorear o rebanho verdadeiramente, né? Então, ele adverte contra o ladrão e contra o mercenário. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. É uma designação, né, para Satanás, né? E o lobo também, o lobo é uma designação para Satanás também. O lobo ataca o rebanho, né? O lobo ataca o rebanho, e o mercenário não defende o rebanho, seja do ladrão, seja do lobo. Então, o mercenário é o falso pastor, não é nem um mau pastor, ele é um falso pastor, ele não passou pela porta, ele não tem autorização de Jesus para pastorear o rebanho, para pregar a palavra de Deus no mundo, né? para cuidar do rebanho, né? Então, o mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas, né? Ele diz: eu sou o bom pastor. Então, é muito importante, né, que nós todos estejamos atentos para essa advertência. Profetas, anteriormente a Jesus, já haviam feito essa advertência, já haviam pregado a palavra de Deus, advertindo que haveriam maus pastores. Depois nós vamos ver isso também em outras passagens. Então, o próprio Jesus faz essa pregação. Então, ele reforça aquele recado que alguns profetas, vários profetas já tinham no Antigo Testamento deixado claro, né? E aqui na parte final, mais na parte final, tem outro trecho bem interessante. Ele diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Aprisco quer dizer curral, é a mesma coisa. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Ele está dizendo, como essa pregação ele está fazendo para os judeus, ele já antecipava que a palavra de Deus era destinada também aos gentios, aos pagãos, não somente aos judeus.
Naquela época, os judeus achavam que o único povo escolhido era o povo judeu. E Jesus deixa claro que a salvação era destinada não apenas aos judeus, mas também aos pagãos e aos gentios. E nós sabemos, né, um dos apóstolos que mais pregou para os gentios foi o apóstolo Paulo. Né? Então, o cristianismo se difundiu pelo mundo inteiro, muitos judeus viraram cristãos e muitos pagãos viraram cristãos também. Né? Então, aqui claramente ele está dizendo, haverá um só rebanho e um só pastor. Né? Aí nós tocamos aqui no ponto da unidade da fé cristã. Né? Aos olhos de Deus, há um só povo cristão, só um povo cristão. Nós fizemos há pouco tempo um vídeo sobre isso. Haverá um só rebanho, um só pastor. Esse pastor é Jesus, é o que ele falou. Eu sou o bom pastor. E os outros que são pastores realmente estão representando Jesus no mundo. Né? Então não pode o indivíduo querer ser pastor sem ter a autorização de Jesus. Né? Esse é o mercenário. Né? A advertência é feita justamente contra os falsos pastores, os mercenários. E mais adiante ainda ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então ele antecipa aqui o sacrifício que ele faria por nós, né? O sacrifício dolorosíssimo que ele faria por nós, para abrir um caminho de salvação para os cristãos, para os que acreditam que Jesus é Filho de Deus Todo-Poderoso, para que acreditam na palavra, aqueles que acreditam na palavra de Jesus. Então ele antecipa esse sacrifício. Eu de mim mesmo darei a minha vida e depois a retomarei. Quando ele falava isso assim, as pessoas realmente não entendiam, né? Mas depois de todos os fatos, tudo ficou bem claro, como ele antecipava tudo que iria acontecer durante a sua paixão. Então, amigos, depois releiam o trecho, advirtam, releiam o trecho com atenção, né? Atentem para essa advertência tão importante. E aqui há um outro trecho que eu quero frisar. O Senhor Jesus, ele diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me conhecem, né? E eu as conheço. Então, para o cristão discernir se ele está diante de um falso sacerdote ou de um sacerdote verdadeiro, né? De um falso pastor ou de um verdadeiro pastor, é importante que ele siga o íntimo do que aparece no seu coração, porque ele diz que as ovelhas reconhecem, ouvem a voz dele, Jesus, né? Que ele as chama pelo seu nome e que as ovelhas conhecem a voz dele, mas não conhecem a voz de um estranho. Então é importante que cada cristão esteja atento àquilo que se passa ao íntimo do seu coração. O seu coração sabe discernir se o sacerdote é realmente sacerdote ou é um falso sacerdote, um mercenário que não vai defender o rebanho quando ele for atacado por Satanás. Né? Por hoje é isso aí. Depois revejam o vídeo, releiam, é muito denso, né? Essa parábola é muito densa. Ele próprio deu a explicação, mas ainda assim é preciso ler e reler. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aquele like, compartilhe com um amigo, com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Por hoje é isso aí. Seguimos juntos, se Deus quiser.